Vamos então agora à nossa entrevista que vocês estiveram à espera. Este episódio vai ser diferente, não vamos ter nem a personagem do dia, nem reflexões do Pedro, porque a entrevista dá muito mais trabalho a editar. E então vamos ter um episódio mais curto, mas que vai valer como valem os outros, porque aqui é o Pedro. Vamos então a essa entrevista. Quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. Já estamos a começar. Já. Tá bem. Bom, então estou aqui com a Mafalda, uma estudante de enfermagem, não é assim? Consigo concentrar. Aquilo estava a brilhar no canto do olho. Estudante de enfermagem, não é? É verdade. Pensava que era uma afirmação. Tá Bom, bem, vamos lá. estou aqui com a Mafalda, estudante de enfermagem, não é assim? Sim, E onde é que estudas, Mafalda? em Coimbra. Em Coimbra? Sim. Na Universidade de Coimbra. Não pertence à universidade, é politécnico, mas é uma escola independente. E sempre foi o teu sonho seres enfermeira, seguires este rumo? Quando era pequena, pensei nisso. Depois fui estudando, continuei com a ideia às vezes, outras vezes pensava noutras coisas, mas pronto, acabei aqui. E gostas? Estás a gostar da experiência? Atenção que a Mafalda ainda não acabou, não é? Sim. Estás em que Acabei o segundo, vou para o terceiro. vais para o terceiro e tem quantos anos? 4. 4. De licenciatura. Sim. E depois vais seguir qualquer coisa ou é só licenciatura? Não tenho de. Se eu quiser ter uma especialidade, tenho que fazer mestrado, mas tenho que trabalhar primeiro 2 anos. Por isso é obrigatório. Antes de fazer mestrado, tenho que trabalhar 2 anos. Por isso, pronto, vou ter de sempre trabalhar primeiro. E estás a gostar então do curso, do tipo do método de ensino? Sim, tem muita parte prática, não é? Nós temos Sim. de treinar nos laboratórios, por isso acho que pronto, é aquele aliado entre a teórica e a prática, não estás só Sempre a bom. escrever, não estás só no laboratório, fazes as duas coisas para perceber a parte dentro do corpo, para conseguires perceber o que é que isso transmite na parte de fora do corpo. Muito bem. E portanto, estás em Coimbra, vives com colegas de quarto ou de casa? Sim, tinha 3, até agora tive sempre mais 2 colegas de casa, agora vou ter 2 colegas de casa novas também. No primeiro ano eram 2 pessoas que eu conhecia, pronto, que vieram comigo da escola, agora são pessoas que eu não conheço, tenho que me adaptar. E como é que é essa parte da habitação em Coimbra? Foi difícil? Preços altos, baixos? É praticamente o mesmo. Em termos de supermercado, que é o que nos interessa mais, quando lá estamos, nós não tínhamos um supermercado grande ao pé de nós, era um supermercado mais pequenino, então as coisas acabam por ser um bocadinho mais caras, mas não era assim uma diferença muito significativa. E de resto também tinha um centro comercial perto de autocarro, por isso. O que fosse precisar para ir a um supermercado. Fácil acesso. Sim, maior. E a cidade em si é bonita? Gostas de lá viver? Há muita coisa para fazer? Ou... Sim, tem muitos sítios bonitos, tem muitos monumentos, tem a universidade em si, a sede, tem igrejas bonitas para se verem, tem o jardim botânico, tem muitas coisas giras e acessíveis
Em termos de preço, em termos de transportes, dá sempre para ir de transporte público ou a pé, por isso é bonito para se passear também. Muito bem. E quanto, por exemplo, a tua primeira opção foi mesmo Coimbra. Então Coimbra é o expoente máximo em Portugal dessa vertente da medicina. Não foi por essa razão que eu escolhi. Pronto, eu não queria Lisboa, não queria também. Por algum motivo? Não gosto de muita confusão, não fazia. Ok. Não queria. Também ficar em casa, ficar em Santarém, também não queria, como tinha a oportunidade de ir para outro sítio, Certo. fiquei ali na dúvida entre Aveiro ou Coimbra. Depois, como Coimbra era mais perto e como tinha a sua fama, pronto, decidi ficar em Coimbra. Certo. Mas, Pronto. Portanto, nós atualmente em Portugal temos uma crise, não é? No que toca à medicina em geral, tendo a ver com ordenados e imigração. Portanto, tu dizes que tens 2 anos para fazer trabalho, que têm de ser feitos cá ou... não, posso fazer, eu penso que posso fazer noutro sítio. Mas eu, se fosse para tirar uma especialidade, eu queria tirar em Portugal. Por Ok. isso, pelo menos até o mestrado, Certo, quero sim. trabalhar cá, ficar cá. E depois de acabares o mestrado e tudo, estás a tencionar ficar cá ou ir para fora? Pois, eu ainda não sei bem, mas já pensei na opção de ir para fora. Sigo algumas pessoas, enfermeiros já, que estão fora do país a trabalhar em diversos países e contam as experiências deles e é uma opção, mas ainda não sei, quero primeiro tirar o mestrado e depois logo se vê nessa altura. Exato. Ainda faltam Muita alguns anos. calma. Faltam quantos? Alguns, pelo menos 6. 2 mais 2 mais 2. Deve ser. E depois, achas que te ias adaptar a essa vida no estrangeiro? Também não sabes depois como é que eles trabalham lá, nem nada assim, mas achas que conseguias viver fora de Portugal? Em termos de língua, depende, não é? É assim, inglês eu sei falar, outra língua não, por isso se fosse para ir para a Inglaterra, ok, sei falar inglês, a barreira da língua estava mais ou menos ultrapassada, só a parte do inglês técnico é que não. Se fosse para outro país, tinha de aprender a língua, tinha de aprender a linguagem técnica também. Mas de resto, sem ser essa parte da língua, depois o facto de ter saudades de casa, da família, acho que depois isso também dá para colmatar, dá para vir a casa, dá para os familiares irem lá ter, por isso acho que dá tudo para gerir. E dói aos enfermeiros e a qualquer um, não é? Porque até mesmo eu, estando agora a querer seguir o caminho das artes, também é sempre uma opção estrangeira. Porque a cultura cá é o que nós sabemos, não é? E tu, pessoalmente, achas que os médicos estão a ganhar muito, a ganhar pouco? O que é suposto? Ou Os médicos, os enfermeiros, toda a gente? eu acho que no geral, mesmo no geral, todos os profissionais de saúde estão a ganhar menos do que deveriam. E não é transversal a todos, não é médico, não é enfermeiro, não é. São todos, trabalham muito, por vezes trabalham por turnos, é um trabalho que exige da mente e do corpo, por isso acho que as pessoas devem ser recompensadas. E até agora, em Portugal, isso ainda não se verifica a 100%, a recompensação justa a 100%. Pode ser que com o tempo, com o tempo. Vamos ver. E já soube aqui de algumas conversas antigas que já fizeste estágio. Sim. Isso acontece em que ano da licenciatura?
É assim, depende de escola para escola. Na minha escola, nós logo no primeiro ano temos um estágio, mas é um estágio de observação, é na comunidade. Nós fazemos um trabalho escrito em equipa. Depois, a partir do segundo ano até ao quarto, é que temos estágios mesmo clínicos, ou em centro de saúde, ou em hospital, ou noutra unidade. Pronto, e esse aí já é mesmo a fazer o papel da prática do enfermeiro clínico. E o estágio que fizeste foi em Eu fiz numa unidade de convalescença em Aveiro, que é uma unidade de cuidados continuados. Sim. E gostaste da experiência? Sim, eu gostei. É diferente, não é? Nós ouvimos falar, sabemos mais ou menos o que é que o enfermeiro faz, mas ir fazer, é diferente daquilo do que ouvimos dizer e daquilo que estudamos na escola também. E depois acaba por ser uma ajuda, não é? Sim. Eu acho que os estágios são coisas fundamentais para qualquer tipo de curso. Sim, é quando aprendemos mais, é no estágio. Porque até hoje em dia as empresas querem já pessoas já feitas, portanto querem que nós tenhamos 18 anos e já saibamos fazer tudo, e já com 50 de experiência. E queria também perguntar se te sentiste incluída nesse estágio que fizeste, se os orientadores ou as pessoas que estavam lá a tomar conta de vocês, se criou ali essa equipa que tu estavas a dizer. É assim, nós temos professores que são da escola, que estão como orientadores, e depois, como é o segundo ano só, nós estamos sempre com esses professores, mas somos distribuídos pelos enfermeiros da instituição, pelos próprios enfermeiros. Estamos a acompanhá-los no dia-a-dia, no trabalho. Ao início, os enfermeiros não sabem o que é que nós sabemos, e então ficam mais receosos, e a adaptação é assim um bocadinho difícil. Sim. Mas ao longo do tempo começámos a trabalhar mesmo em equipa e contavam connosco, sabiam com o que é que podiam contar, ensinavam-nos coisas. Já tinham vivências com Sim, vocês, já sim. vos conheciam mais ou menos. E pronto, chegamos ao fim, não é? Sim. Pois é, meus senhores, hoje trouxe-vos aqui uma entrevista, algo diferente do que é costume no podcast do Pedro, não é? Claro que sim. Porque tenho aqui uma cliente assídua do podcast. E também a dar início então ao podcast ao vivo e a cores, ao podcast visto e não só ouvido. E decidi trazer a Mafalda então com o testemunho de uma estudante de enfermagem em Coimbra. E espero que tenham gostado e vamos ao próximo. Vejam lá se o Pedro não vos traz conteúdo de qualidade, meus senhores. Pois é. Espero que tenham gostado da entrevista com a Mafalda. Foi a primeira convidada oficial aqui do podcast do Pedro e, sem dúvida, uma excelente conversa sobre o que é ser enfermeira, entre aspas, sobre o que é estar a estudar enfermagem e um pouco da realidade, não é? Também para vocês que queiram seguir esse curso ou só por adicionar, porque no Pedro aprende-se sempre qualquer coisa. E com isto, acho que me vou despedir. Acho que já não há muito mais para dizer. E vemo-nos então no próximo episódio. Que o quê? Que não sabes quando é.